Olá pessoal, meu nome é Albert Takahashi, esse é o canal no Mercado Financeiro, sou profissional CFP e CGA e hoje a gente vai fazer a resolução dos exercícios da CPA 10 do módulo 2. Essas mesmas questões estão no site da Ambima, disponibilizadas gratuitamente, porém apenas com um gabarito. Então aqui a gente vai fazer a resolução junto. Eu vou pedir, por favor, também, se vocês gostaram das resoluções dos outros módulos, que você compartilhe, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Nas minhas redes sociais eu posto muita coisa sobre mercado financeiro em geral, muita teoria financeira explicada de uma forma mais didática que as pessoas me perguntam. Falo sobre assessoria financeira e muitos outros temas ligados a isso. Obrigado. O módulo 2 é um módulo, de certa forma, até um pouquinho mais burocrático, mas é importante. Ética, regulamentação e análise do perfil do investidor caem de 8 a 10 questões, sendo de 15 a 20% da sua prova. Questão 1. Obrigação das instituições participantes determinada pelos princípios gerais do Código de Distribuição de Produtos de Investimentos da Ambima. A. Garantir a marcação a mercado dos ativos. B. Realizar auditorias nas empresas emissoras de valores mobiliários que distribua. C. Garantir o retorno de produtos de investimento de renda fixa que distribua. D. Identificar conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade da atividade de distribuição. Essa questão aqui, ela está falando sobre qual a obrigação das instituições participantes, né, determinada pelos princípios gerais do Código de Distribuição de Produtos. Então, o foco da pergunta é isso aqui, e também pelos princípios gerais do Código de Distribuição de Produtos de Investimentos. Antes de mais nada, é legal falar, sempre lembrar que o ideal é você entender a alma dos princípios gerais de códigos e esse tipo de coisa. Está sempre ligado com bom senso. Tudo que falar de evitar conflito de interesse, tudo de que falar sobre, em geral, quando você tem que ter uma equidade em termos de direitos e deveres dos participantes, dos clientes, é o caminho mais correto a seguir. Mas vamos para a questão aqui. Falando de distribuição também, tudo aquilo quando a gente fala de código de distribuição. Quem são as distribuidoras? Corretoras, bancos que distribuem produtos de investimentos para clientes. Dentro deles pode ter também, cada parte tem um escopo, né? Um escopo que são as funções que tem que desempenhar. Olhando as opções, opção A, garantir a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? É aquele apressamento, né, que acontece quando você investe por exemplo, num fundo de multimercado, você vai ver que quando você vê a rentabilidade do fundo, ele fez isso aqui. Então, todo dia você vai enxergar um valor de cota diferente, porque ele está simplesmente a marcação a mercado está sendo feita. Então, essa marcação a mercado é onde você consegue enxergar o valor justo caso você quisesse sair naquele dia. E quem faz a marcação a mercado dos ativos é o gestor. Então, essa aqui está errado, né? Não é uma obrigação das instituições participantes. Realizar auditorias nas empresas emissoras de valores mobiliários que distribua. Isso aqui é a função do auditor, né? De um auditor que pode ser externo também, ou uma empresa de auditoria contratada. Garantir o retorno de produtos de investimento de renda fixa que distribua. Nunca se garante retorno, né, de produtos de investimentos, mesmo ele sendo de renda fixa. Então, como eu falei, quando está meio estranho, garantir o retorno, esse tipo de questão. Quando fala coisas do tipo, ó, com certeza é só isso, apenas isso, provavelmente deve ter uma opção mais completa muitas vezes. Então, a alternativa correta é a alternativa D, identificar conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade da atividade de distribuição. Questão 2. É uma exigência mínima estabelecida pelo Código de Distribuição de Produtos de Investimento da Ambima para as instituições participantes. A. Manter uma área de compliance para reparar os danos resultantes das perdas financeiras dos clientes. B. Adotar procedimentos formais denominados como Conheça seu cliente, de modo a identificar operações incompatíveis com o patrimônio e/ou renda do investidor.
C. Contratar agente autônomo de investimento (AAI) para a distribuição e mediação de valores mobiliários. D. Ter uma política interna proibindo a equipe de distribuição de produtos de investimento de investir em derivativos. Bom, falando ainda do código de distribuição de produtos, vamos ver as alternativas aqui. A. Manter uma área de compliance para reparar os danos resultantes das perdas financeiras dos clientes. Na verdade, isso aqui ele está correto, mas não é no código de distribuição, tá? Essa questão aqui, ela fica correta se tivesse perguntado sobre o código de regulação de melhores práticas para a administração de recursos de terceiros. B. Adotar procedimentos formais denominados como conheça seu cliente, de modo a identificar operações incompatíveis com o patrimônio e ou renda do investidor. Alternativa B é a alternativa correta aqui, porque dentro do código de distribuição estão as distribuidoras de produtos, como corretoras, né, os bancos de investimentos e por aí vai. E uma das questões ali dentro é que ele precisa adotar esse procedimento de suitability, né, conhecer melhor o seu cliente via um formulário que o cliente vai responder, e aí você vai saber qual que é o perfil dele, e assim você consegue identificar quais operações são compatíveis e por aí vai. C. Contratar um agente autônomo para distribuição, isso aqui não tem nada a ver, né? E ter uma política interna proibindo a equipe de distribuição de produtos de investimento e investir em derivativos, isso aqui também não tem nada a ver, né? Política interna proibindo a equipe de distribuição de investir em derivativos não faz sentido. Questão 3. De acordo com o Código de Distribuição de Produtos de Investimento da Anbima, na elaboração de publicidade e divulgação de materiais técnicos dos produtos de investimento, as instituições participantes devem produzi-los com a. Informações claras e necessárias para a tomada de decisão do cliente. B. Linguagem técnica e formal. C. Promessa ou garantia de resultados futuros. D. Expectativas do administrador em que não existe uma base técnica. Novamente, uma questão aqui falando sobre o código de distribuição de produtos de investimento, só que agora em referência à elaboração de publicidade e divulgação de materiais técnicos dos produtos. Então, que a gente, quando a gente vai fazer, as instituições participantes vão produzir os materiais de publicidade, um material que deve informar o cliente, que é o seu público-alvo também. Essas informações elas têm que ser claras, né? Elas não podem dar margem para incompreensões, confusões quanto ao seu conteúdo e privilegiando sempre que o cliente fique ciente de forma íntegra e clara para ter a melhor tomada de decisão em relação a investir ou não. Então vamos ver aqui cada questão para ver qual pode ser a correta. Informações claras e necessárias para a tomada de decisão do cliente. Isso aqui está correto, na verdade, né? E já deu a resposta correta, porque tem que ser clara e necessária para a tomada de decisão do cliente. Bom, vamos ver as outras só para tirar limpo aqui. Linguagem técnica e formal, errado. Por quê? Porque uma linguagem muito técnica pode ser que o cliente ele não entenda. Então tem que ser muito claro e tem que ser objetivo. Promessa de garantia de resultados. Sempre que aparecer isso, provavelmente a questão está errada, tá? Não existe promessa ou garantia de resultados futuros. Expectativa do administrador em que não existe uma base técnica também, isso aqui não tem nada a ver. Questão até difícil de entender aqui. Questão 4. Para definir a situação financeira do investidor, como parte do processo de verificar o perfil do investidor, estabelecido no Código de Distribuição de Produtos de Investimento da Anbima, a instituição deverá obter informações do cliente sobre 1. Os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o investidor tem familiaridade. 2. O valor e os ativos que compõem o seu patrimônio. 3. A necessidade futura de recursos declarada. Está correto que se afirma em A. 1 e 2 apenas, B. 1 e 3 apenas, C. 2 e 3 apenas, D. 1, 2 e 3. Essa questão aqui está falando também do código de distribuição, porém, para definir a situação financeira. Então, essa aqui que é a palavra-chave da questão que está até em caixa alta, né? Então, quando se fala no processo de verificar o perfil do investidor focando na situação financeira dele,
a gente tem que ter alguns critérios. Vamos ler as três aqui. 1. Tipos de produtos, serviços e operações com os quais o investidor tem familiaridade. Essa aqui, na verdade, ela está errada, mas ela confunde bastante porque quando a gente fala de perfil do investidor, uma das perguntas do Suitability é quais produtos o investidor ele já teve ou tem atualmente. Só que aqui a gente está falando o foco é a situação financeira, então ele sai um pouco desse escopo e vai para situações ligadas como patrimônio e por aí vai. 2. O valor dos ativos que compõem o seu patrimônio, isso que está correto, né? Patrimônio. Necessidade futura de recursos declarados também super correto, porque quando a gente fala de situação financeira e a gente está linkando com verificar o perfil do investidor, a gente tem que saber qual que vai ser a necessidade futura, né, do dinheiro que ele declarou ali em termos de liquidez e por aí vai. A alternativa correta, então, é a única que tem essas duas, que é a 2 e a 3, alternativa C. Questão 5. O cadastro dos dados dos clientes das instituições financeiras. A. Deve reunir o maior número de informações, independentemente da atualização desse cadastro, para a prevenção de lavagem de dinheiro. B. Deve estar completo e atualizado para auxiliar na verificação da capacidade financeira desses clientes com o objetivo de prevenir o crime de lavagem de dinheiro. C. Pode ser atualizado pelos canais de atendimento telefônico, sem a necessidade da comprovação desses dados. D. Pode ser atualizado a qualquer momento a critério dessas instituições? Essa questão 5 está falando dos dados dos clientes das instituições, né, financeiras. Então vamos ver uma a uma para ver qual que é a correta. A alternativa A, reunir o maior número de informações independente da atualização de cadastro. Isso aqui está errado porque falou independentemente da atualização desse cadastro, né? E na verdade ele tem que ser atualizado a cada 24 meses. Então isso aqui é uma das regras já que mostram que isso aqui está errado. Meses. Opa, até subir em cima do outro aqui. Alternativa B. Deve estar completo e atualizado para auxiliar na verificação da capacidade financeira desses clientes com o objetivo de prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Alternativa B provavelmente é a correta porque não tem nenhum erro na sentença. Ele tem que estar atualizado e um dos motivos de estar atualizado é para prevenir a lavagem de dinheiro. C. Pode ser atualizado pelos canais de atendimento telefônico sem necessidade de comprovação de dados. Isso aqui está errado. Tem que ter comprovação dos dados. E a alternativa D também vai estar errada, né? Mas enfim, vamos lá. Pode ser atualizado a qualquer momento? Não, mesma coisa, 24 meses. A alternativa B de bola é a correta. Questão 6. O princípio conheça seu cliente, know your client, tem como objetivo A. Manter os investidores atualizados sobre as características dos produtos bancários. B. Reunir o maior número de informações para identificar possíveis clientes inadimplentes. C. Alertar os clientes situações em que possa vir a adquirir produtos inadequados ao perfil de risco. D. Realizar monitoramento contínuo das transações efetuadas pelos clientes para identificar aquelas que são consideradas suspeitas de acordo com o patrimônio ou a renda do investidor. Aqui está falando do Suitability, também conhecido como Know Your Client, né? Então, em inglês, a sigla de KYC é Know Your Client, conheça seu cliente, ou análise de perfil do investidor, chamado de API. Então, em bancos, normalmente, ele aparece como API, em corretoras, mais como Suitability Know Your Client. A mesma coisa, basicamente, é um formulário para entender qual que é o perfil. Vamos para as alternativas. Então, qual que é o objetivo? A. Manter os investidores atualizados sobre as características dos produtos bancários. Não é só apenas, né? Ele não falou apenas, mas aqui está focando muito nisso. Na questão de atualizados sobre características de produtos bancários. E o que acontece? Imagina se tivesse que manter todos os investidores a cada produto novo que entra no mercado, né? Seria inviável em termos de operação, poderia tomar muito tempo. Alternativa B, reunir o maior número de informações para identificar possíveis clientes inadimplentes. Não é o objetivo do conhecer o seu cliente identificar possíveis clientes inadimplentes ou que não vão pagar. Se alertar os clientes de situações que possam vir a adquirir produtos inadequados ao seu perfil,
Alertar aos clientes as situações também. Não é o objetivo, né? Alertar aos clientes situações que possam haver. Qual que é o objetivo, na verdade? É você conhecer a instituição, saber qual que é o perfil para ver se tem aderência com os investimentos que ele vai realizar. E também, a alternativa D, que vai ser a correta, um dos objetivos é o quê? Realizar o monitoramento contínuo das transações efetuadas pelos clientes para identificar aquelas que são consideradas suspeitas de acordo com o patrimônio e ou a renda do investidor, também com foco em fraudes e também por lavagem de dinheiro. Questão 7. Quanto ao registro das operações dos clientes, as instituições financeiras reguladas pelo Bacen são obrigadas a mantê-lo integralmente. A. Sem identificar esses clientes pelo prazo mínimo de 5 anos. B. Sem identificar esses clientes pelo prazo mínimo de 10 anos. C. Identificando esses clientes pelo prazo mínimo de 5 anos. D. Identificando esses clientes pelo prazo mínimo de 10 anos. Essa questão é uma questão bem objetiva, para falar a verdade, né? Quando a gente fala de registro de operações, as instituições financeiras, elas devem, reguladas pelo Bacen, são obrigados a manter como, né? E sempre identificando o cliente. Então, sem identificar o cliente, essas duas já estão erradas. E agora a questão é, qual que é o prazo mínimo? É 5 ou 10 anos? E o prazo correto, na verdade, é de 10 anos, então aqui a alternativa D, que é a correta. Questão 7. Questão 8. De acordo com as normas do Bacen e da CVM, considera-se um indício de crime de lavagem de dinheiro a realização de transações A. Que tenham como uma das partes empresas de consultoria e ou administradora de bens. B. De valores superiores a 10 milhões de reais. C. Nas quais não é possível identificar o beneficiário final. D. Entre empresas de um mesmo grupo empresarial. Não, essa questão aqui está falando já da lavagem de dinheiro, né? Então, de acordo com as normas, o que é um indício desse crime? Vamos ver as opções. A, que tenham como uma das partes empresa de consultoria ou administração de bens. Isso aqui não faz sentido nenhum, né? Porque assim, o que tem a ver uma das partes ser uma empresa de consultoria ou administradora de bens? Não falou nada pra gente. Valores superiores a 10 milhões de reais, errado. O valor é acima de 50 mil reais, então está errado. Nas quais não é possível identificar o beneficiário final, é isso aqui, né? Porque olha só, como que você não consegue identificar um beneficiário final? E vamos ver a D só por descargo de consciência, entre empresas de um mesmo grupo empresarial não tem nada a ver, né? Uma empresa de um mesmo grupo, ela pode fazer transações, por exemplo, para uma outra empresa do seu ramo. Então, para ser um crime, teria que especificar um pouco mais. A alternativa C é a correta. Questão 9. As instituições financeiras têm a obrigação de comunicar a ocorrência de operações suspeitas de lavagem de dinheiro A. Ao Ministério Público Federal. B. À Polícia Federal. C. Ao COAF. D. À Receita Federal. Essa daqui é muito rápida também. Então, uma vez que as instituições elas identificam alguma coisa suspeita sobre lavagem de dinheiro, o órgão que eles têm que avisar é ao COAF. Então, o detalhe importante aqui é que ele não pode avisar o cliente, tá? Ele não pode falar, vou informar o cliente e o COAF ao mesmo tempo. Não, o cliente ele não é informado. A alternativa C é a correta. Questão 10. Pelas normas do Bacen, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, as operações de depósito em espécie de valor igual ou superior a 100 mil reais, B. 250 mil reais, C. 500 mil reais, D. 50 mil reais. Bom, aqui também está falando, pelas normas do Banco Central, o que as instituições financeiras devem comunicar ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, operações em espécie de valor igual ou superior a quanto? E aqui a gente até viu há duas questões atrás, a resposta correta é de 50 mil reais, valores em espécie, e até o saque por meio de cartão pré-pago. Então a questão D é a correta, as outras estão erradas. 50 mil reais é o número para ter na cabeça. Questão 11. No caso de instituições financeiras, quanto ao descumprimento das obrigações das medidas de prevenção à lavagem de dinheiro,
Os agentes sujeitos às penalidades administrativas são o diretor responsável pela implementação e pelo cumprimento dessas medidas e a instituição financeira apenas, b. os demais administradores das instituições financeiras apenas, c. instituição financeira e os demais administradores da instituição financeira, d. o funcionário da instituição responsável pela conta apenas. Ainda falando sobre lavagem de dinheiro, essa questão 11, ela está falando agora quanto ao descumprimento, quais são os agentes sujeitos às penalidades administrativas, né? É o diretor responsável pela implementação e pelo cumprimento dessas medidas. Então, sempre vai ser o que estiver mais abrangente aqui, porque quem comete o crime de lavagem de dinheiro também, mesmo que ele esteja indiretamente ligado, ele também vai ser penalizado. Então vamos ver as opções. Só a instituição financeira? Provavelmente não, está errado. Demais administradores da instituição financeira apenas? Também não. Instituição financeira, demais administradores da instituição financeira, além, né, do diretor responsável. Provavelmente essa, porque é a que está mais completa aqui, a alternativa C é a correta. E o funcionário da instituição responsável apenas está errada, é a D. Questão 12. Ao praticar a lavagem de dinheiro, o indivíduo estará criminalmente sujeito a pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas, b. as penas de reclusão e multa, c. a pena de cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento, d. a pena de reclusão apenas. Ainda na questão 12, falando agora sobre o que acontece criminalmente quando você é pego ao praticar a lavagem de dinheiro. E sempre, na verdade, você vai ter multa e pena de reclusão. Então, isso aqui também, para todos os envolvidos direto ou indiretamente. E aí tem algumas regrinhas, né? No caso, se, por exemplo, a pessoa que participou indiretamente for lá e der informações importantes, abrir tudo o que aconteceu, ela pode ter, por exemplo, a pena reduzida em 2/3, né? E por aí vai. Então são outras regrinhas. Mas nesse caso, quando tiver assim, sempre multa e reclusão, questão bem rápida de responder. Questão 13. Um cliente procurou determinada instituição financeira para obter empréstimo pessoal. O funcionário dessa instituição informou ao cliente que 1. Poderá reduzir a taxa de juros no empréstimo pessoal se ele contratar um seguro de proteção ao crédito que lhe será oferecido por valor abaixo do habitual. 2. Poderá lhe conceder o empréstimo desde que ele contrate um seguro de proteção ao crédito. Nesse caso, 1 e 2 representam respectivamente as práticas A. De venda casada e venda casada, B. Promocional e venda casada, C. Promocional e promocional, D. De venda casada e promocional. Essa questão 3 aqui está falando de uma prática, na verdade, ilegal, né? E ele informou duas práticas que podem acontecer, que o funcionário ali da instituição informou o cliente, e a gente tem que ver, respectivamente, quais são elas, né? Uma forma de entender isso, às vezes, é tentar olhar a resposta muitas vezes antes do enunciado. Você vê venda casada, promocional, então a gente já sabe, deve estar falando de uma venda casada. O que é uma venda casada? Venda casada, como o próprio nome diz, é quando você condiciona a venda de um produto X, tipo, qualquer produto, tá? Uma bola de futebol, e você só pode comprar essa bola de futebol com um super desconto se você levar junto, por exemplo, também uma trave, sei lá, de goleiro. Assim, o exemplo foi bem ruim, né? Mas enfim, foi o que veio na cabeça agora. Então você está condicionando uma outra, isso é proibido. Vamos ver então as alternativas. Pode reduzir a taxa de juros no empréstimo pessoal se ele contratar um seguro de proteção ao crédito. Se, está condicionando aqui. Então, a alternativa A é casada. Já a gente elimina essas duas porque está falando de respectivamente. Agora a gente tem que ver a 2. Pode conceder um empréstimo desde que, de novo, desde que contrate um seguro de proteção a crédito. Só pode ser a alternativa A, venda casada e venda casada.
Questão 14. Conforme as regras da CVM para análise do perfil do investidor API, é permitido que um cliente realize uma primeira operação cuja recomendação lhe seja vedada, em função da ausência de preenchimento do API, desde que obtenha a autorização expressa do diretor da instituição responsável pela observância das regras de suitability, b. Autorização expressa da auditoria externa contratada pela instituição responsável pela observância das regras de suitability. C. Declaração expressa do cliente e do cônjuge, quando casado, de que estão cientes da ausência de perfil. D. Declaração expressa do cliente de que está ciente da ausência de seu perfil. Bom, aqui está falando da análise do perfil do investidor, suitability, que é permitido que um cliente realize uma primeira operação cuja recomendação seja vedada em função do preenchimento do API. Então, o que acontece, né? Nessa questão, a gente tem que encontrar aqui aonde há um tipo de exceção, né? Porém, bom, nessa questão 14, ele está perguntando, né? Conforme as regras da CVM, para o API, é permitido que um cliente realize uma primeira operação cuja a sua recomendação lhe seja vedada em função da ausência do preenchimento do API desde que tenha. Essa questão aqui eu vou dar a resposta já. Eu acredito que ela nem caia na sua prova, tá? Porque é uma questão muito confusa, porque assim, em alguns tipos de investimento, como fundo de renda fixa simples, você não precisa ter o API, por exemplo, mas aqui ele está falando de uma primeira operação cuja recomendação lhe seja vedada. A única opção que faria sentido aqui é a letra D, declaração expressa do cliente diz que está ciente da ausência do perfil. Só que isso aqui também hoje eu acho que já está invalidado, talvez esteja até ultrapassado, mas se cair vamos responder dessa forma. E vamos ver as outras, né? Autorização expressa do diretor da instituição responsável pela observância das regras, não. Senão, bastaria o cliente sempre ir lá e falar com o diretor, o cliente é grande e tudo mais, né? Tem uma amizade, ele fala e consegue, só que aí você está criando uma bomba relógio ali se der errado, algum investimento super arrojado para um investidor que nem tinha o API. Autorização expressa de auditoria externa, nada a ver, não tem nada a ver uma autorização de uma auditoria externa. Declaração expressa do cliente e do cônjuge quando casado que estão cientes, não. Isso aqui também. Então, a alternativa D é a resposta. Questão 15. As regras de suitability determinadas pela CVM são aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços que sejam realizadas por meio de A. Contato pessoal apenas. B. Contato pessoal ou telefônico apenas. C. Contato pessoal ou comunicação escrita. D. Contato pessoal ou quaisquer meios de comunicação. Bom, agora falando dessas regras de novo, né, novamente de suitability, aplicáveis aqui pela CVM, quais são as recomendações, como que ela tem que ser realizada. E basicamente você pode fazer recomendação pela alternativa D, contato pessoal ou quaisquer meios de comunicação, seja oral, seja pela internet, por aí vai. Então, é uma questão bem objetiva mesmo, basta decorar isso. Contato pessoal ou quaisquer meios de comunicação. Questão 16. Para a compatibilidade da situação financeira do cliente PF da oferta de um produto de investimento no processo de API, o profissional deve verificar a profissão exercida pelo cliente, b. a finalidade do investimento, c. o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente, d. a formação acadêmica e experiência profissional do cliente. Essa questão 16 está falando também da compatibilidade da situação financeira, né, do cliente pessoa física e de uma oferta de um produto de investimento no processo de API. O que o profissional ele deve verificar aqui nesse caso? Profissão exercida pelo cliente, né? Como está falando de uma coisa importante, desculpa voltar aqui, mas na oferta de um produto de investimento. Então, vai ter algumas questões que até tem no questionário, mas vamos ver. Quando você está ofertando um produto de investimento,
É importante o profissional verificar a profissão exercida pelo cliente, no caso? Não. A finalidade do investimento aqui não vem ao caso, tá? Pode confundir, mas não vem ao caso. O valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente, essa é a resposta correta, na verdade, é a letra C. Formação acadêmica e experiência profissional também. Quando você está falando de API, de oferta de produto, não tem nada a ver, a alternativa C é a correta. Questão 17. Um gerente de uma instituição financeira não poderá recomendar produtos ou serviços quando o cliente: A. Apresentar perfil classificado como conservador. B. Apresentar perfil com informações desatualizadas. C. Tiver idade igual ou inferior a 21 anos. D. Tiver um horizonte de investimento de curto prazo. Então vamos entender aqui, né, as alternativas, né? Está falando que um gerente da instituição não pode recomendar produtos ou serviço quando. Então aqui é uma exceção, basicamente. A gente tem que achar ela, né? Então vamos ver cada uma. Apresentar o perfil classificado como conservador? Não, isso aqui tem nada a ver, né? Se basicamente aqui não tivesse esse não, ele poderia. Apresentar perfil com informações desatualizadas? É isso aqui, é a alternativa B. A informação não pode estar desatualizada. Até isso vai um pouco de conflito com a questão 14 que a gente falou há pouco. Tiver idade igual ou inferior a 21 anos, também está errado. Tiver um horizonte de investimento de curto prazo, também nada a ver, né? Você tem que ter mais informações. A alternativa correta é a B. Questão 18. Para investidores idosos, são recomendáveis investimentos de A. Baixo risco e baixa liquidez. B. Baixo risco e alta liquidez. C. Alto risco e alta liquidez. D. Alto risco e baixa liquidez. Questão 18 está falando sobre o tipo de recomendação de investimento, né, em termos de risco e liquidez. Então, quando a gente está falando de pessoas de idade, idosos, o que acontece normalmente? A pessoa, ela começou a vida financeira dela, ela basicamente, ela está aqui, vamos dizer que ela chegou nos 35 anos, aqui nos 65 anos se aposentou. Então ela começa a carreira dela como estagiário e tudo mais, vai crescendo, crescendo, e à medida, e até que ele chega nos 65 anos e se aposenta. Quando você é mais jovem, o que acontece? Você pode tomar mais risco, né? O risco que você toma, ele pode ser maior. Por quê? Justamente porque você é jovem. Então, você pode cair, por exemplo, aqui e recomeçar de novo. Normalmente, para uma pessoa idosa, não, né? Como ela já tem muita idade, qualquer risco adicional que ela tome aqui vai ser muito mais difícil ela recomeçar do zero. Então, em termos de risco, a primeira coisa é que tem que ser de baixo risco. Então, a gente já elimina a C e a D. E aí tem a questão da liquidez também, né? O que é a liquidez? A liquidez é quando você consegue transformar de uma forma muito rápida algum tipo de ativo, como um imóvel, por exemplo, uma casa, em dinheiro. Então, em termos de liquidez, o idoso, como ele precisa de um risco menor, ele precisa de uma liquidez mais alta. Ele precisa converter um ativo que ele tenha, muitas vezes, para liquidez diária. Amanhã eu preciso de tal dinheiro porque aconteceu uma emergência, por exemplo. Então, a alternativa correta é a alternativa B nesse caso. Questão 19. Um gerente de uma instituição financeira está dispensado do dever de verificar a adequação de produtos, serviços e operações ao perfil quando o cliente: A. For pessoa natural com investimento financeiro superior a 10 milhões de reais e atestar, por escrito, sua condição de investidor profissional. B. Tiver sua carteira de valores imobiliários administrada por administrador autorizado pela CVM. C. For diretor de instituição financeira. D. For graduado em Direito, Economia e ou Administração. Vamos responder agora a última questão, que é 19. Então vamos lá. O gerente dessa instituição financeira é dispensado do dever de verificar a adequação de produtos e serviços e operações ao perfil quando o cliente A. For uma pessoa natural com investimento financeiro superior a 10 milhões e atestar por escrito sua condição de investidor profissional. Não. Ele é investidor profissional, mas não tem nada a ver. B. Tiver sua carteira de valores mobiliários administradas por administrador autorizado pela CVM. Essa aqui é a resposta correta, na verdade. Então, quando o cliente tiver a sua carteira, né, de ativos administrada por um administrador autorizado pela CVM, ele pode, por exemplo,
ele está dispensado de verificar, porque pode ser uma carteira administrada, né, onde ele passou o direito dos investimentos serem feitos, por exemplo, por um outro gestor. For diretor de instituição financeira está errado, for graduado em Direito e Economia está errado, questão 19, a B é a correta. Bom, finalizamos mais essa bateria de questões falando sobre o módulo 2 da CPA 10. Espero que tenham gostado da didática. Em caso de dúvidas, basta avisar. Por favor, inscreva-se no canal e siga no Mercado Financeiro para saber como ingressar no mercado com dicas, aprender muito sobre teorias com uma forma de didática diferente e outras dúvidas. E vamos mudar de patamar financeiro juntos. Abraços!